Alguém está preparado para receber algo poderoso da parte de Deus? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia já fala que nós não andamos naquilo que sentimos. Porque os sentimentos elas mudam. Quando está mais frio, você sente mais acanhado. Mas nós andamos naquilo que cremos. E hoje nós cremos em algo poderoso nas nossas vidas. Amém? Muito obrigado, time. Eu vos chamo já daqui a pouco. Hoje não vou pregar tanto, porque hoje haverá muita graça se manifestando neste lugar. Amém? Muito bom. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1. Por favor. Vamos então descrever aquilo que Deus tem preparado para nós ao longo deste tempo. Amém? Então começa aqui a ministração. A mídia está a fazer a gravação. Então começa agora esta parte que vocês vão transmitir online. Começa a palavra de Deus aqui. Por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 1. Vamos ler do primeiro versículo até ao quinto versículo. Aleluia, abra sua Bíblia se você tem. Se você não tiver, então aproveite o telão para você então acompanhar a palavra de Deus viva e eficaz. Vamos ler a palavra de Deus, amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos ler em voz alta o versículo 5, 1, 2, 3. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos ler mais uma vez o texto. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em outro texto a Bíblia fala, não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram contra ela. Toma o teu assento. Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia. A igreja entrou num programa espiritual já há 5 dias. Nós estamos jejuando durante 26 dias. Esta é a direção que recebemos da parte de Deus. Tá? Recebemos a direção da parte de Deus desta vez jejuarmos 26 dias, e nós estamos dentro desse programa. De manhã, quem participou no café da manhã estava dando instrução de que às vezes quando você começa um projeto, você começa com muito entusiasmo, sabe? Quando você vai para uma sala de aula nova, você vai com muito entusiasmo. Sabe quando você conhece alguém pela primeira vez, você se entrega com entusiasmo. Quando você começa a trabalhar numa empresa pela primeira vez, o entusiasmo é muito grande. Mas, meus amados, quando o entusiasmo começa a baixar, você precisa usar 3 coisas importantes: disciplina, dedicação e sua fé. Porque quando o entusiasmo começa a baixar, a disciplina vai ajudá-lo a continuar. Aleluia. A Bíblia está a dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só este texto aqui já nos dá a ideia da divindade de Cristo. Aleluia. Nós crentes, nós cremos que Jesus é Deus. Fala comigo, amém. Mais uma vez, fala comigo, amém. Nós cremos que Jesus é Deus. A Bíblia está a dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o verbo encarnado. Jesus se fez carne e habitou no nosso meio. E a Bíblia continua a dizer que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Absolutamente nada que se fez que não foi feita por ele. Se você ler Colossenses capítulo 1, a Bíblia está dizendo que todas as coisas foram feitas por meio dele, para lhe darem glória. Então Jesus é o autor de todas as coisas feitas na terra. Dali que é errado você falar aquele que vai ao Pai. Não, ninguém pode ir ao Pai. Aquele que vem ao Pai. Ninguém pode ir para o Pai sem passar naquele que se encarnou para te mostrar o caminho. Me dá amém nesta sala aqui. Aleluia.
E o texto bíblico, esta aqui não é parte da minha ministração, o texto bíblico fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus é a vida, e a vida dele era a luz dos homens. Só que no texto, versículo 5, aonde está a minha pregação, a Bíblia está dizendo que as trevas, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Dá a ideia, irmãos, de que havia luz, ou tem luz, e a luz é a vida que os homens precisam, mas as trevas tomaram posse, apoderaram-se daquilo que era a vida dos homens. Jesus é a vida, e a vida dele é a luz dos homens. Há um projeto de Deus para os homens, mas só que as trevas chegaram primeiro. Você percebe, meus amados? As trevas, elas apoderaram-se da terra quando Adão vendeu a humanidade. Quando Adão, meus amados, vendeu a humanidade, o que acontece na verdade é que Adão não perdeu a terra, mas Adão perdeu a presença de Deus. Adão não perdeu o espírito humano, mas perdeu o Espírito Santo. Adão não perdeu o seu corpo, mas perdeu a pureza, a santidade, a graça de Deus na vida dele. Adão não perdeu a alma, mas perdeu a vida de Deus que estava dentro dele. Adão não perdeu o potencial, mas a plenitude de Deus na vida do Adão esvaziou-se. Dali que era necessário que a vida de Deus viesse de volta para a terra. E esta vida do grego significa Zoé. A palavra Zoé significa a própria vida de Deus. Esta vida que nos dá longevidade, esta vida que nos dá praticidade para estar com Deus, é a mesma vida que Adão tinha perdido. Se Jesus não viesse, nós não teríamos de volta a graça que Adão tinha perdido no Jardim do Éden. Me fala amém nesta sala aqui. Dali que a Bíblia está a dizer que as trevas não prevaleceram contra a luz. A luz resplandece. Mesmo que tenha tido trevas, havia uma luz muito grande. A Bíblia está a dizer que no princípio, quando Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, mas havia o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Olha para mim, olha para mim. Repara uma coisa: trevas e luz não são estações, são autoridades. Dia e noite é que são estações. Se você ler Gênesis capítulo 8, versículo 22, por favor, Gênesis 8, 22, para você entender a diferença entre dia e noite, e a diferença entre trevas e luz. Repara, a Bíblia está dizendo: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, 1, 2, 3, dia e noite não cessarão. É cíclico. Agora é dia, já dormimos, já era noite. Então isso é cíclico. Cada geração que vier vai encontrar esse ciclo aqui. Você percebe que verão e inverno vão continuar. Nós estamos no tempo de inverno, se assim podemos considerar, tempo de frio, e daqui a um pouco tempo, mais 3 meses, nós vamos entrar novamente no tempo de calor. Isto é cíclico, mas entretanto, trevas e luz não são cíclicos, são forças que atuam. Existem pessoas que estão a andar de dia, mas estão nas trevas. Mas há outras que estão a andar de noite, mas estão na luz. Há pessoas, é mesmo noite, mas não é noite para ele, porque ele tem luz. Mas há pessoas que estão de dia, mas estão andando nas trevas. Por quê? Porque quem dá luz não é o dia. Posso mesmo explicar como eu sinto no meu espírito, irmãos? Quem dá a luz não é o dia. E quem dá trevas não é noite. Existe uma força por detrás dela. Por isso que a Bíblia está a dizer
que havia luz resplandecendo nas trevas. A luz não teve medo das trevas. A luz confrontou as trevas. Por mais que as trevas tenham se apoderado de alguma coisa sobre a terra, a primeira coisa que a luz faz, resplandece, ilumina as trevas. As trevas não puderam prevalecer, catalambando. A palavra catalambando significa apoderar-se, apegar-se, incorporar. Quando a Bíblia fala que as trevas não conseguiram prevalecer, é porque as trevas apoderaram-se do que não era dele. Quando Adão pecou, meus amados, o inimigo apoderou-se da terra, tomou posse da terra. Dali que você é bíblico, sabe que quando Jesus foi tentado, Satanás disse a Jesus: se tu me adorares, se tu se ajoelhares e me adorares, vou fazer o quê? Vou te dar todos os reinos do mundo. Alô? Alô, vocês estão aqui? Alguém está aqui nessa sala? Se tu se prostrar e me adorar, o que vai acontecer? Eu te darei o quê? Todos os reinos do mundo. E a minha pergunta é: quem é que lhe deu os reinos do mundo? Se ele não é criador de nada, ele não é criador de absolutamente nada. Claro que sim, que quando Satanás enganou a Eva e o Adão, na verdade o que acontece? A traição que eles tiveram contra Deus, eles deram o poder para Satanás reinar sobre ela. E a partir daquela data, sempre as trevas apoderaram-se das coisas que eram de Deus. Dali que a Bíblia diz assim, que quando Jesus veio, que tem a vida e a sua vida é a luz dos homens, era necessário, primeira coisa, confrontar as trevas. Se não confrontar as trevas, ele não vai recuperar aquilo que era dele. Lucas fala de que ele veio para resgatar e salvar aquilo que era dele. Significa, meus amados, algum dado momento na vida de muita gente, as trevas tomaram posse, incorporaram, catalambando na vida delas. Mas graças a Deus que a luz chegou. Quando a luz chega, ela não tem medo das trevas. A luz confronta. Alguém me diz amém nessa sala aqui? A luz, quando chega, ela confronta as sombras das trevas. Jesus disse: aquele que crê em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, eu posso andar à noite, mas eu tenho a luz da vida. Posso andar de dia, eu tenho a luz da vida. As trevas, elas farão todas as formas para manter refém aquilo que era de Deus. Meus amados, se você perceber uma coisa, as trevas sempre vão lutar para manter o seu brilho escondido. Sabe, uma coisa que não está no lugar certo, perde o brilho necessário que precisava. Se você ler a jornada do maluco gadareno, você percebe o que aconteceu com a vida deste homem. Era um homem de família, mas entretanto as trevas apoderaram-se dele. Texto bíblico fala de que este homem andava de túmulo a túmulo, de cemitério a cemitério. Um homem que é pai de família. Em algum momento da vida, as trevas apoderaram-se dele, incorporaram no corpo dele e fizeram com que todo o potencial que havia na vida dele foi ofuscado. Tem muitas pessoas cujo brilho poderia alimentar centenas de famílias. Tem pessoas cujo potencial de Deus teria alimentado gerações, mas as trevas chegaram, apoderaram-se da vida dessa pessoa e a pessoa é anulada completamente. O maluco gadareno, meus amados, o louco gadareno, de Marcos capítulo 5,
O cara, meus amados, abandonou a família, deixou os amigos, deixou a casa, deixou tudo para trás, porque ele próprio também não entendia porque que a dado momento deixou de ser social para se tornar antissocial. Por que uma pessoa feita socialmente para habitar no meio do seu povo, daqui a pouco ele habita no cemitério e no cemitério não tem ninguém? Que tipo de força é que a pessoa tem na vida dele que ele afasta do potencial da vida dele? Meus amados, as trevas sempre trabalharão para fazer com que a sua melhor versão não seja parecida. As trevas sempre trabalharão para que a versão final da tua vida ela não seja vista para as pessoas. Dali que na maioria das vezes, pessoas que mais vivem luta são pessoas que mais estrelas têm. Pessoas que mais vivem luta são pessoas que, se a luta acabar, elas vão brilhar muito mais. Alguém me diz amém nessa sala aqui? A Bíblia está a dizer que este maluco gadareno, ele se feria, ele gritava nos túmulos. Sabe, aquele grito era grito de socorro. Algumas pessoas gritam, não é para te abusarem. Há pessoas que gritam, estão a sangrar. Existe muita gente sangrando, meus amados. A única maneira que encontraram para poder exteriorizar o que sente, às vezes é falar, às vezes é fofocar, às vezes é brigar, às vezes se afastar do meio das pessoas. Quem é espiritual tem que saber que tipo de leitura precisamos fazer. Se alguém olhasse para o maluco gadareno, vai falar assim: esse já é louco, esse aqui está perdido, esse não tem solução. Não tem solução porque ninguém confrontou as trevas que estão na vida dele, até que a luz apareça. Quando a luz chega, Jesus, a Bíblia está dizendo, toda noite andava para ir para Gerasa, que era a cidade, e toda aquela noite a tempestade se levantou. Você conhece a Bíblia? Se você ler Marcos capítulo 4, antes de Marcos capítulo 5, você nota uma coisa: aquela noite havia tempestade. Tempestade está fazendo o quê? Tempestade sabe, se nós chegarmos do outro lado, se impedir esse homem, ele vai liberar potencial que está no maluco gadareno. Vamos impedir agora, vamos parar agora. Naquela noite havia tempestade, tempestade aqui, tempestade lá. Há muita gente, quando estão perto do potencial, as tempestades se levantam. Naquela noite, Jesus disse ao mar: cala-te. Afinal o mar ouve. A tua casa tem paredes, tem ouvidos. Até criança que está no ventre tem ouvido, ele ouve. A tua empresa tem ouvido, ouve. Se Jesus fala tempestade, cala-te, e a tempestade ouviu e acalmou, é porque todas as coisas criadas têm um ouvido para ouvir a voz do Criador. E para você repreender algo que Deus criou, não usa as tuas palavras, usa as palavras do Criador. Porque todas as coisas, elas vão obedecer no quê? Na lei do Criador. Alguém me diz amém nessa sala? É tipo quando chove na vossa casa, quando chove no bairro, e a vossa casa não está cimentado. Você nota depois de alguns dias, o capim começa a fazer o quê? Começa a crescer. Por mais que você não queira, capim vai crescer. Por quê? Porque o capim sabe, e a terra sabe, que recebemos a ordem do Criador, que a terra produza ervas, e as ervas tenham frutos, e os frutos tenham semente, cada um de acordo com a sua semelhança. Perceba a ideia, ou a sua espécie. Toda parte onde chove, naturalmente já recebeu ordem há milhares de anos de que precisa produzir o quê? Ervas. Então tudo que foi criado tem um ouvido. Meus amados, até doenças têm ouvido. O que você precisa fazer quando a tempestade chega na sua vida, não é para lamentar, não é para você choramingar, não é para você fofocar. Quando a tempestade chega, você precisa tomar a posição de Jesus, usar a palavra dele para mandar calar o mar que está na sua frente. Alguém me diz amém nessa sala aqui? Todas as coisas ouvem. Jesus passa do outro lado
depois da tempestade, chegou em Marcos capítulo 5, que é na terra dos Gadarenos. Só que quando ele sai do barco, a primeira coisa que acontece, o jovem maluco veio ter encontro de Jesus. E aí começa: Senhor, o que é que você queres conosco? Ainda não é tempo. Jesus disse: quem são vocês? Quem é você? Em outro texto está dizendo: nós somos, eu sou a multidão. A outro texto está dizendo: eu sou a legião. 5 a 6 mil demônios. Meus amados, há pessoas que têm luta. Se te entregar, você morre no dia seguinte. Estou te falando a verdade. Não critica ninguém, meus amados, nessa vida. Cada um tem um peso pela qual está a carregar. Porque se ele entregar o peso que ele carrega, se ele pegar o casamento dele que você admira, te entregar, você não vai subsistir, vai divorciar. Há pessoas, se te pegar o negócio dele te entregar, você vai à falência. Cada um aguenta de acordo à medida de fé que recebeu da parte de Deus. Me diga amém nessa sala aqui. Esse maluco gadareno, que acontece aqui, é que ele estava a aguentar um peso, se entregar nos porcos. 2.000 porcos não aguentaram os demônios. Um único corpo carregou os demônios durante anos. Existem pessoas, meus amados, são bulldozers, são robustas, têm raízes. As lutas delas não podem entregar a ninguém. Algumas vezes os teus desafios não entregam os teus filhos. Aguenta elas, extermina elas. Não deixa algumas lutas passar na próxima geração. Eu declaro nessa sala em nome de Jesus: não podemos deixar, enquanto estamos vivos, que as minhas lutas passem na próxima geração. Porque a próxima geração terá os seus desafios, terá suas lutas, terá suas coisas. Enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou permanente, meus amados do Senhor, todo o altar que foi levantado no passado, é minha responsabilidade derrubar e fazer com que eu vença as lutas da minha geração. Maluco gadareno, depois da conversa que nós conhecemos, Jesus disse: saiam deste homem, espírito imundo. Os espíritos falaram: não nos manda longe dessa região. Essa é a parte que eu vou pregar amanhã. Não nos manda distante daqui. Por favor, nos manda. Até os demônios escolheram porcos. Eu vos falei durante a semana: alguma vez você vai para o mercado para comprar comida, às vezes é o porco do gadareno que você está a comprar. Algumas vezes quando você vai comprar uma roupa na boutique, é a roupa do gadareno. É por isso que todas as coisas são santificadas pela oração. Não leve absolutamente nada na tua casa que você não tenha santificado, porque você não sabe a origem dela. Toda vez que você toca em algo, na verdade o que acontece, a graça de Deus se transfere sobre aquela coisa. Irmão, vocês sabem que a unção é transferível até nas coisas? Sabiam disso? Alô, vocês estão aqui mesmo? Vocês sabem que a unção é transferível? Dali que a Bíblia está a dizer, no tempo de Paulo e no tempo de Pedro, pegavam o quê? Os lenços, colocavam suor e levavam para os doentes e eram curados. Se a unção é transferível, existem espíritos malignos também são transferíveis. Dali que muitos lugares que há uma transferência de espíritos malignos. Quando você chega naquele lugar, primeira coisa, você precisa confrontar as trevas. Imagina alguém que vai arrendar uma casa. Imagina que você está na renda, vai arrendar uma casa. E no processo de arrendamento de casa, o inquilino anterior terá tido naquela casa obras estranhas, obras de encosto. Você que é crente vai entrar na casa. Primeira coisa, meus amados, quando você assina o contrato de inquilino, há uma legalidade da parte de você tomar posse daquele lugar. Alguém me diz amém nessa sala aqui? E quando você chega, a primeira coisa, você precisa confrontar as obras, porque
Quando você entra numa casa, tem que dizer, agora tem um novo inquilino, tem um novo senhorio, tem um novo dono. Existe uma troca de esfera, ou seja, se havia trevas aqui, a luz entra automaticamente, porque você chegou naquele lugar. É isso que a Bíblia está nos ensinar, que as trevas não prevaleceram contra quê? Contra a luz. Por quê? Porque primeira coisa, tem que se confrontar as trevas. Jesus, depois de libertar o maluco gadareno, é a primeira pessoa na Bíblia que queria seguir Jesus e Jesus negou. Todas as pessoas, Jesus disse, siga-me. Siga-me. Mas esta aqui, Jesus disse, não quero que você vá comigo. Volta para a tua casa. Volta para o teu povo. Diga o quanto Deus foi maravilhoso com você. Agora você percebe que aquele ali era o evangelista. Você percebe que aquele ali era um pai de família responsável. Só que as trevas não deixaram com que o potencial de Deus na vida dele pudesse sair. Meus amados, nós não podemos deixar as trevas, digamos assim, confortável no nosso meio. Não. Satanás não pode estar confortável na tua vida. Ele não pode estar confortável na tua casa. Você não pode começar, a falar que as doenças são o meio pelo qual Deus usou para te manter, digamos assim, humilde. Eu já vi muita gente, meus amados, que são doentes, que não são humildes. Conheço muita gente que é pobre, mas é arrogante. Ninguém diz que a pobreza é para te manter na humildade. Há muito rico que é muito humilde, você sabe disso. Meus amados, Deus não usa as ferramentas de Satanás para corrigir os seus povos. Deus tem as suas próprias ferramentas. E uma das ferramentas é a palavra. A outra ferramenta é o Espírito Santo. A outra ferramenta é a sua igreja. Para que os homens, elas possam ser edificados, transformados no conhecimento da palavra. Me diga amém nessa sala aqui. As trevas têm que ser confrontadas. Existem muitos jovens com potencial, mas realmente caíram na bebedeira. Você está notando que a maneira como Satanás encontrou para manter você preso é trazer bebidas alcoólicas até você. Você vai notar que alguém está a beber 2 grades, mas é alguém, se você lhe desse um escritório, se você lhe desse um computador, seria uma pessoa extremamente produtiva. Mas Satanás, como conhece esse segredo, ele te mantém refém numa coisa inútil. Você sabe que isso não vai te levar a lado nenhum. Quantas pessoas, meus amados, atrás de jogos de sorte, na verdade o que eles estão a procurar é tipo gadareno. Ele está pedindo socorro, preciso de ajuda. Essa ajuda não chega se a luz não chegar na vida dessa pessoa. Se a luz não chegar na vida de uma família, tudo vai continuar igual, meus amados. Durante a semana eu estava a ensinar algo muito profundo. Às vezes nós temos o hábito, quando descobrimos alguém feiticeiro, nós lhe queimamos. Eu também sou da opinião que lhe queimam mesmo. Eu tenho o meu pneu ali, que queima mesmo. Mas o grande perigo de queimar o feiticeiro é que você está a lutar contra a carne. Eu estou a falar com muita maturidade, meus irmãos. Você está a lutar contra a carne e contra o sangue. E a nossa luta, como diz a palavra de Deus, não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra quê? Principados, potestades, hostes malignas, espíritos imundos. Atrás desse feiticeiro existe um homem bom. Só que se você não confrontar o feitiço, você pode lhe queimar. Ele vai passar isso na próxima geração. Quantas pessoas queimaram o avô que era feiticeiro, mas as obras da avó continuam na família? Sim ou não? Não é isso que acontece aqui? Quantas vezes, meus amados, alguém mudou de bairro porque naquele bairro tinha muitos feiticeiros, só que a obra da bruxaria ele não confrontou, a obra continua. Há muita gente, eles preferem migrar porque aqui são amarrados, meus amados. E migrar não quebra fronteiras. O que quebra fronteira é você falar, a partir de agora acabou, não há relação entre a luz e as trevas. Não importa se viver no Camabatela, não importa se viver no Calomboloca, não importa se viver em Lisboa ou algum lugar, meus amados. Se as trevas forem confrontar, você vai dar certo em qualquer parte aonde Deus te levar. Você vai frutificar em qualquer parte onde você for. Às vezes, meus amados, nós queremos mudar a região, mas não mudamos de frequência. Queremos mudar a região, mas não mudamos de frequência. Não!
A Bíblia está a dizer que as trevas foram confrontadas. Catalambando. A palavra cata significa apropriar-se. A palavra lombando significa tomar posse. Significa que Satanás chega, as trevas chegam. Como é que é possível numa família ninguém consegue ter saúde? Então as trevas chegaram, apoderaram-se daquela. Mas graças a Deus que nós temos a luz. Fala comigo amém, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. E a Bíblia continua, meus amados. As trevas não prevaleceram contra a luz. Aleluia. Meus amados do Senhor, quando estamos a falar de catalambando, é como tivéssemos a falar de que a partir de agora temos que mudar o inverso. Em vez de sermos dominados por um espírito ou por trevas, agora seremos guiados pelo espírito. Repara uma coisa, quando se fala sobre reino de Deus, não há domínio, há o guiar. Repara, a Bíblia fala, por favor me dá Colossenses capítulo 1, versículo 13, para você entender a diferença. Colossenses 1, 13. O qual nos tirou aonde? Da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você entende? Quando se fala do reino, o amor é que está em jogo. Mas quando se fala do poderio das trevas, é necessário que se arranque. No reino das trevas não há obediência natural. É tudo por sob comando. E quem não obedece, apanha mesmo. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus é o amor que transporta a vida das pessoas. Dali que, meus amados, precisamos fazer mudança. Em vez de estarmos na potestade das trevas, que a Bíblia também chama de império das trevas, precisamos andar na luz. Porque é na luz onde as obras, elas são manifestas. Jesus disse, façam com que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus na luz. Então, meus amados, você precisa mudar do lado aonde você precisa estar, para que a luz do Senhor manifeste na sua vida. E tudo aquilo que não está de acordo com a luz, você não pede opinião, você confronta. Você não pode estar expulsar demônio e está lhe pedir demônio, faz favor, você já viveu muito tempo nesse corpo. Não. Nós não pedimos favor, nós confrontamos as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Catalambando, meus amados, é o termo pela qual nós vamos mudar as nossas vidas. Vamos mudar o conceito. Você não matou ninguém para continuar nesta vida, meus amados. Algumas vezes quando você não vê o contrário, você pensa que a vida é só essa. Esse é o nível pelo qual você precisa sair. Sabe, enquanto eu vejo muitos comentários sobre o guarda-redes de Cabo Verde, eu dou conta de que existem pessoas que só precisam sair do ambiente onde estão. Só precisam lhe dar oportunidades. Há pessoas, meus amados, com tanto potencial, com tanta graça na vida delas, mas as trevas não deixam. O lugar onde foram se colocar não deixa. Há pessoas que nasceram em famílias difíceis. Não é para você sair dela, é para confrontar o que você encontrou. Há pessoas, meus amados, Deus permitiu que você nascesse mesmo naquela família, para ser através de você, mudar a história da sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, haverá mudança de paradigma ao longo desse tempo. Alguém me diz amém nessa sala? Haverá mudança de quê? De paradigmas. Precisamos ser os primeiros, meus amados. Se não tem licenciado na sua família, seja o primeiro licenciado. Se não tem ninguém casado na sua família, seja o primeiro casado. Se não tem ninguém que construiu casa na sua família, seja o primeiro a erguer uma casa. Se você na tua família não seja o primeiro a começar. Algumas vezes, irmãos, quando você sobe nos táxis, nos autocarros, e você vê aquilo lotado, não tem lugar para sentar, as pessoas se apertando. Alguma vez nós pensamos, essa é a vida natural que Deus nos deu. Não, havia Zoé, que ele precisava dar aos homens, que era a luz dos homens.
quando Zoe chega na vida de alguém, meus amados, mudanças eternas acontecem. Alguém me diz amém nesta sala aqui? Durante esse período, meus amados, você precisa fazer uma lista de coisas pela qual você sabe que isto aqui já devia ter terminado. Sabe quando Daniel começou a orar? Eu ensinei isso durante a semana. Daniel começou a orar não com o intuito de fazer 21 dias. Não. Daniel começou a orar porque estava a confrontar algo. A resposta da oração de Daniel é a resposta de que não aceito mais a realidade que eu estou a viver. Porque a Bíblia está dizendo que quando ele leu os escritos de Jeremias, ele deu conta de que 70 anos já tinham se passado. Deus tinha mandado o povo dele, por causa da desobediência, para a Babilônia. Mandou para a Babilônia. E eles foram o quê? Escravizados. E estava lá escrito, depois de 70 anos, eles voltariam para a terra natal. Só que como não havia ninguém para olhar o que estava escrito, de que precisamos voltar, não aconteceu nada. 71 anos passaram, 72 anos passaram, 75 anos se passaram. Como ninguém está a reivindicar o que já está escrito, não tem como você mudar a cláusula que já existe. Até que Daniel um dia, ele estava na casa dele, em oração, ele leu, ele deu conta de que os 70 anos já tinham se passado. Então ele colocou-se na brecha e disse: Senhor dos exércitos, que guarda o pacto de geração a geração, que não mente, aquele que quando fala, ele cumpre a sua palavra. Está na hora de liberar o quê? O seu povo de volta. Imediatamente, eu disse imediatamente, repito imediatamente, o anjo saiu do céu, foi para a terra. Você entende que quando você olha para algo que você não concorda e não está alinhado com a palavra, você tem autorização do céu para dizer basta, basta. Fala comigo, basta. Não, você não está falando bem, fala comigo, basta. Fala comigo, basta miséria, basta a pobreza, basta o pecado, basta vícios. Está na hora de viver o melhor de Deus nessa terra. Então você está na hora de viver o melhor Deus nessa terra. Você não me ouviu? Está na hora de viver o melhor Deus nessa terra. Daniel, ele começou a orar. Daniel capítulo 9, começou a orar. E a Bíblia está a dizer que o anjo foi liberado. Eu amo o testemunho do anjo. Disse Daniel, servo muito amado. Servo muito amado. Ele descobriu como que Daniel era muito amado. Ele ouviu-se do trono. Ele não inventou, não. Ele ouviu-se do trono. Entrega essa palavra no meu servo muito amado. Jesus, quando foi batizado, quando ele saiu das águas, qual é que é a voz que o Espírito disse? Este é meu filho muito amado. Meus amados, quando Deus olha para você, ele não fala esse Ngimbola, não, cabeçudo, não, esse teimoso, não. Deus quando olha para você diz assim: minha serva, minha filha, muito amado. Não, você agora pode não ser crente ainda, mas o amor dele não mudou absolutamente nada sobre a sua vida. Porque nós também que éramos pagãos, enquanto éramos pagãos, o amor dele já estava sendo declarado já há muito tempo. Ou seja, meus amados Senhor, o amor de Deus não muda por causa da nossa condição. Ele nos ama fielmente, aleluia. Servo muito amado. Desde o momento que você inclinou seu coração para orar a Deus, o Senhor mandou-me para vir trazer ao Daniel as respostas. Só que há um príncipe que cata lambando. Há um príncipe que se prevaleceu contra mim. Dali que Deus mandou o arcanjo Miguel. Miguel, meus amados, tem missões infalíveis. Quando ele é liberado, alguma coisa vai acontecer. Então naquele dia Miguel veio e disse assim: eu vou contar até 3, larga o anjo. 1, 2, o príncipe. Repara uma coisa, deixa eu vos ensinar aqui algo. O anjo disse: o príncipe da Pérsia me resistiu durante esse tempo. Naquele tempo, era o tempo que a Pérsia era que estava a governar. E quem estava no trono era o príncipe da Pérsia. Homem natural é chamado de príncipe da Pérsia. Mas havia um espírito correspondente chamado príncipe da Pérsia. Alô? Está a ser claro?
Estou a ser claro? Repara uma coisa. Havia um homem cujo o ofício lhe chamavam de quê? Príncipe da Pérsia. É tipo um presidente da república. Tá? Você pode não conhecer o nome dele, mas você lhe chama de presidente da república. É o ofício presidencial. Mas entretanto havia um outro demônio, um outro príncipe, mas era espiritual, que chamava-se também príncipe de quê? Da Pérsia. Porque quando o anjo disse que o príncipe da Pérsia me resistiu, não é o homem que está no trono, não. Há um espírito correspondente. Meus amados, todas as coisas que acontecem no dia a dia, existe algo correspondente que lhes alimenta. Quando você sente que há uma resistência em casamento, na vida próspera, em graça, no ministério, alguma coisa, existe, meus amados, essa luta natural que você sente, há uma luta espiritual que alimenta aquela força. Dali que para você confrontar, não confronta a pessoa, não precisamos confrontar o príncipe da Pérsia, natural, não. Precisamos confrontar o príncipe da Pérsia, que é espírito. Porque quando o anjo Gabriel chegou, o Miguel chegou, ele não confrontou o rei, ele confrontou o espírito dele. E quando o espírito de alguém cai, a pessoa automaticamente cai também. Eu declaro em nome, levanta a sua mão direita, eu declaro em nome de Jesus, os aniversários da sua vida, as suas correspondências no mundo das trevas, tem os inimigos no trabalho, tem os inimigos na família, a sua graça está a terminar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando há resistência, meus amados, você precisa perceber. Dali que o discernimento é extremamente importante. Certa vez, fomos orar a favor de alguém. Eu deixei esse testemunho no livro 1000 Horas de Oração. Muita gente, você sabe, quando você conhece homens de Deus, você é família de Deus, quando você tem amigos cristãos e você está doente, está passando com um problema, você pode confiar, não há problema quanto a isso. Pode dizer, por favor, você pode orar comigo, porque já estou a orar demasiado, você pode se juntar a mim. Isso é importante no reino de Deus. Ninguém pode carregar as cargas sozinho, meus amados. Ninguém chega sozinho longe. Não. Todos nós precisamos carregar. Mas entretanto, para esse testemunho que vos passo, é que esta pessoa já oraram a favor dela durante muito tempo, mas ela não ficava curada. Não havia cura. Mas por que não havia cura? Uma vez fomos para lá. Enquanto nós orávamos, eu e a Paula, a mamãe Paulina, o Espírito Santo colocou uma convicção, que o problema dele não é doença. O problema dele é falta de perdão. Significa que o que está a alimentar essa doença é um espírito. É o espírito chamado falta de quê? De perdão. Se ela liberar o perdão, automaticamente deu legalidade ao Espírito de Deus para agir na vida dela. Então paramos de orar. Quando isso acontece, para de orar. Encontra sabedoria para falar sobre o assunto. E começamos a falar. Existe alguma coisa pela qual você precisava liberar? Ela começou a chorar. Começou a quê? A soluçar. Havia um problema enorme que tinha afetado a vida dele durante anos. E ela nunca liberou. Há muita gente que tem gaiolas nos seus corações. Há muita gente que tem prisões perpétuas na vida delas. Há pessoas que são prisioneiros na vida das outras pessoas. Quando você não liberar, existe legalidade que você está dando a Satanás. Nós falamos, você precisa liberar. Vocês sabem, meus amados, algumas vezes liberar perdão é bem difícil, mas você precisa obedecer. Nós não andamos no que sentimos, nós andamos naquilo que cremos. Ela liberou o perdão naquele momento. E quando liberou o perdão, no dia seguinte, ela se levantou sozinha. Ou seja, quando confrontou o espírito que estava por detrás daquela doença, a graça de Deus voltou na vida dele. Eu declaro em nome de Jesus, não haverá legalidade sobre a sua vida. Não haverá legalidade que vai manter você preso. Catalambando, meus amados, é agarrar-se, é apoderar-se, é tomar posse de algo. Nós temos que viver, meus amados, os níveis que Deus desenhou para nossas vidas. Há pessoas aqui, enquanto eu prego, o Espírito Santo me dá a convicção que alguém tem restaurante dentro dela. Há pessoa cuja missão é fazer restaurantes. Mas esse restaurante está dentro de você, nunca saiu. Você nunca cozinhaste nenhum prato.
Há um potencial de Deus na vida dessa pessoa. Mas entretanto o que acontece? Por causa de muitas coisas de catalamando que aconteceu na vida, bloqueou, digamos o quê? O potencial da vida da pessoa. A Bíblia está a dizer aquele que nasce de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Quando a Bíblia fala vencer, dá a ideia de uma pessoa que saiu numa luta e saiu campeão. Eu não sei se vocês assistiram ou assistem aquelas lutas da Grécia Antiga, em que depois tem dois lados se lutando, depois um lado vence, pega, digamos, no seu oponente mais importante, vai arrastando aonde? Digamos assim, na torrada. Sabe? A torrada significa lugar de quê? De batalha. É lugar que muita gente vem assistir para ver a derrota de alguém e a vitória de outra. Sabe quando Jesus está a dizer de que Ele nos perdoou todos os pecados e triunfou na cruz de Calvário? Ele colocou a cédula que nos era condenável e prendeu na cruz. E Jesus está a dizer, eu peguei aquele que era vosso inimigo, estou a arrastá-lo aonde? Na torada, para que todas as partes percebam que não há quê? Não há mais luta para ser feita. Meus amados, quando Jesus ressuscitou e Ele disse a seus discípulos, em Mateus capítulo 28, no versículo 18, Ele disse assim, todo poder é me dado no céu e na terra. Idem, pregar o Evangelho. Ou seja, está me mandando para pregar o Evangelho depois de vencer todas as batalhas necessárias. Satanás não é páreo conosco, meus amados. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele nos deu a vida para que essa vida seja a luz dos homens. Aonde você chega, a luz tem que raiar naquele lugar. A empresa que você entra, a luz tem que raiar naquele lugar, porque existe uma vitória desenhada sobre você. Meus amados, vamos nos apoderar do que Deus já nos disse, meus amados. Vamos tomar posse da vida que Deus já nos deu a algum lugar, meus amados. Vamos tomar posse do que Deus desenhou para as nossas vidas e viver vitoriosamente nessa vida. Diga comigo amém, aleluia, amém. Meus amados, eu tenho certeza, se Jesus não tivesse me liberto, se Jesus não tivesse salvado a minha vida, eu seria um bom bêbado. Um bom bêbado. Você me encontra no lugar. Avô que ele anda nem que? É. É verdade. Por isso que muitas crianças são atacadas desde criança. Nem toda criança que você tem é criança. A criança que você tem são nações que você nasceu. Você não está ouvindo o que eu estou a falar aqui? Sabe por que muitas madres não estão a gerar filhos? Porque Satanás sabe que se essa criança nascer dessa família, vai mudar a próxima geração. É por isso que existem muitas lutas. Está a barrar a partir do princípio. Está a perceber a ideia? Por que Faraó tem que matar as crianças? Por que Faraó tem que mandar matar todas as crianças com 3 meses de idade, com 1 ano de idade? Porque ele sabe que nasceu aqui, nasceu Moisés. Esse Moisés, se viver, nós vamos ter problema no futuro. É melhor matar já agora. Só que ele não sabia de que o próprio Moisés que ele matar viveu na casa dele. O feitiço voltou contra o feiticeiro. Está percebendo a ideia? Algumas vezes que acontece, meus amados, alguém quer mesmo fazer mal lá na empresa onde você trabalha, mas ele não sabe que ele vai ser o teu servo na própria empresa. Quantas vezes, meus amados, fizeram documentos para caluniar você? O próprio documento serviu para testemunhar o trabalho que você faz, que nunca deram um relatório. Estou falando com alguém nessa sala. Algumas vezes existem pessoas que trabalham tanto numa empresa, nunca ninguém reportou da excelência, da qualidade, do profissionalismo, e depois mandam fazer alguns problemas. Meus amados, não tema problemas, não tema desafios, não tema coisas, meus amados. Algumas vezes são as escadas que Deus está preparado para você ir para a sua glória e o seu potencial. Queria matar Moisés, mas Moisés era imatável, incomível. Repara só quando Jesus nasceu. Para falar de crianças, Jesus nasce numa época
havia paz. Havia paz. Ele nasce numa época que tinha paz. Só que o problema começa quando os magos foram visitar Herodes. Existem pessoas que quando ouvem o teu testemunho do que você tem, ficaram com problemas. Há meios que nós temos que ter muito cuidado para testemunhar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque algumas vezes muita gente não está preparado para dar glória a Deus no que Ele está fazendo na vida de alguém. Os magos foram falar. Nós vimos a estrela. O Herodes, meus amados, também mago. Ninguém pode reinar no Israel com aquela que não tenha alguma espiritualidade contrária. Sim, existem cargos nas empresas. Há muita gente só se mantém lá anos e anos porque existe encosto na vida dela. Vamos falar a verdade, irmão. Alguém está me ouvindo aqui nessa sala? Há pessoas, meus amados, que estão num lugar por muito tempo. Não é só competência, não. Existem coisas pelas quais fazem para manter no lugar. Nós não precisamos. Nós já acordamos de manhã louvando a Deus. Nós já oramos. O que nós fazemos já é de manhã. E a Bíblia está dizendo que Deus abençoa seus filhos enquanto dormem. Você percebe? Herodes, quando percebe, ele diz assim: essa estrela não é boa. Vão adorar o rei. Depois fazer o quê? Oh, me ajudam. Não, só estão a me olhar. Que vos fiz o quê? Estou a pregar uma luz. Vão adorar o rei. Depois fazer o quê? Voltem. Me avisam para me dizer aonde que o rei está. Para eu também fazer o quê? Adorar o rei. Está vendo já a máquina do Herodes? Mas ele sabia que esse rei que estava a adorar veio confrontar o meu reinado. Porque o Herodes também era rei. Ele não pode ter um concorrente criança. Então nessa altura, os magos foram adorar, foram visitados, e no dia seguinte, fizeram o quê? Fora do outro caminho. Quando Herodes deu conta que eles não voltaram, me tramaram. Como não conheço o endereço, a melhor forma de eu saber que não tem outro rei é matar. E a Bíblia fala que o rei, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quando tiveram a matar crianças, na ideia de Herodes é fazer o quê? Estão a matar o próximo candidato para o reinado. Só que ele não sabia que o nosso Deus que nós servimos, Ele nos visita. Ele é capaz de nos avisar numa armadilha e nós passamos de lado. Existem talas que você não vai pisar, porque o teu Deus, Ele vai guiar você para que você não pise nisso. Existem doenças que não vão se perpetuar. Por quê? Porque o seu Deus, meus amados, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o seu cajado, a sua vara me protege. Aleluia, Ele prepara uma mesa perante a mim diante dos meus inimigos. Repara uma coisa: a mesa é só preparada depois de passar no vale da sombra da morte. Ou seja, depois de uma turbulência, há uma graça de Deus. Depois de uma luta, existe a bonança que vem na vida. Eu estou a declarar em nome de Jesus: existem pessoas, depois dessa luta, depois dessa afronta, há uma mesa preparada, não à frente dos teus amigos, à frente dos seus inimigos. Nessa igreja nós ensinamos: não ora para teus inimigos morrerem. Não, eu os ensino: nossos inimigos não podem morrer, tem que viver. Elas têm que ver a glória de Deus derramada sobre a sua vida. Está falando com alguém nessa sala aqui? Eu estou dizendo: nossos inimigos, elas não podem morrer, tem que viver até experimentar a graça de Deus sobre as suas vidas. O Herodes matou todas as crianças com a certeza absoluta: fiz o meu trabalho. Ninguém vai te enfeitiçar. É catalambano, estamos a mudar a história. Não estou falando, estamos a mudar a história. Eu estou a dizer, estamos a mudar a história. Você não está me ouvindo, estou a dizer, nós estamos a mudar a história. Sim. Você repara, irmãos, entre a Penina e a Ana, quem mais orava? Me responda, essa é uma pergunta que não vem na prova, mas você pode responder. Entre a Penina e a Ana, quem orava demasiado? Quem é que não tinha filhos? Falem comigo, quem não tinha filhos? Mas
Na verdade, na lógica, quem devia ter filhos? Por quê? Ela era temente a Deus e ela orava. Você percebe uma coisa? A Penina é tão frutífera de que em 20 anos ela teve 10 filhos. Ela fazia de propósito. Marido, vamos ter mais um. Vamos ter mais uma. Vamos ter mais um. 10 filhos. Numa altura em que a Ana era a primeira esposa. 20 anos de casamento. Sem filhos. Orava. Mas uma coisa que a Penina não sabia. Por que a Ana não estava a ter filhos? Tem muito a ver com as crianças que nascem numa certa época. Existem crianças que nascem numa certa época. Existem filhos que nascem numa certa época. Existem primogênitos numa família que nascem numa certa época. Existem pessoas que nascem numa certa época, cuja missão não é só família deles nuclear, mas é apacentar famílias ao longo do tempo. Por isso que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Ana teve muito tempo. Ela chorava. Eu me lembro, meus amados, num texto bíblico. Em 1 Samuel capítulo 1, a Ana foi para o templo. Estava amargurada. Sabe quando alguém chega no tempo da oração, está a soluçar? Não interpreta mal. Não seja como o sacerdote Eli, está chamada a Ana de bêbada. Não. As interpretações são incorretas. Porque você não sabe a dor que a pessoa está sentindo. Alguém está me ouvindo nesta sala aqui? A Ana naquele dia, ela disse no sacerdote: não, a tua serva não bebeu. É a amargura do coração. Então o sacerdote entendeu que esta Ana não está bêbada. Ela na verdade vem aqui em Siló durante muito tempo. Ela não está bêbada. Ela está à procura de algo pela qual pode mudar uma descendência. Sabe, durante 26 dias, você pode alcançar uma coisa que pode deixar como legado ou herança para a tua próxima geração. Nós não somos só crentes na nossa geração, não. Nós somos crentes para começar coisas que a próxima geração, meus amados, vão continuar. Há muitas pessoas que quando se converteram, foram os primeiros convertidos. Mas você não pode ser o único na sua família. Tem que ter muita gente que pode continuar o que você começou. Naquele dia, o sacerdote disse na Ana: seja feita de acordo com a sua petição. E a Ana disse: Senhor, se me der um filho, rapaz, eu vou trazê-lo de volta para o Senhor. Afinal de contas, tudo que Deus precisava era um profeta. Sabe quando você decide dar profeta para Deus, Deus vai te dar uma nação. Alguém está me ouvindo nesta sala aqui? Quando você decide dar um profeta para Deus, Deus vai te dar uma nação. A Ana depois foi para casa. A Bíblia está a dizer que ela concebeu. Eu penso que o sacerdote notou a ausência da Ana, porque a Ana ficou 2 anos, não vinha para Siló porque estava a amamentar a criança. 2 anos depois, ela foi para o templo com o marido Elcana e foi para o sacerdote e disse assim: oh sacerdote, este é o filho pela qual eu orava. E eu trouxe ele de volta. Para quê? Para servir ao Senhor. Sabe o que o texto bíblico fala em 1 Samuel capítulo 2? A Bíblia fala que quando Ana voltou, teve filhos e filhas. Agora você nota que a irmã mais nova de Samuel diz assim: você da Penina só são filhos, não tem profeta. Está percebendo a ideia? Tudo aquilo que nós esperamos durante muitos anos, Deus deu começando aonde? Para o filho que demora. Meus amados, se está demorando, como se fala na escola dominical, é porque vai cuidar. Alguém me diz amém nessa sala aqui? Existem pessoas cuja, meus amados, a resposta está a demorar. Aguenta mais um pouco, meu irmão. Aguenta, estou falando com um homem nessa sala. Aguenta o processo, não desista. Estou falando com uma mulher nessa sala. Aguenta o processo e não desista. Porque um dado momento Deus é capaz de te dar Samuel, que você está orando durante anos. E quando ele fizer isso, atrás de Samuel tem filhos e filhas. Ou seja, a vergonha é removida totalmente na vida de alguém por causa da graça que começa. Se alguém está me dizendo amém, que Deus te abençoa. Quem disse amém, que Deus te abençoa. Quem disse amém, que Deus te abençoa. Há uma graça de Deus
conheço um ministério, uma igreja, um ministério, 20 anos de ministério, só tinham 100 pessoas. Se você olhasse para aquele pastor, você pode dizer para ele, você é fracassado. Se você olhasse para os membros daquela igreja, vão falar assim, vocês são desobedientes. Sabe, há muita interpretação da nossa parte como humanos que podemos dar sobre um fenômeno que está acontecendo sobre alguém. 20 anos, meus amados, subia a 120, voltava a 100. Subia a 130, voltava a 90. Você pode confessar pecado que você nunca cometeu. Senhor, me perdoa, pecado conhecido e desconhecido. Os desafios, meus amados, nos remete na nossa humanidade. O desafio nos coloca mesmo num lugar de que sem Deus eu não sou absolutamente nada. "20 anos depois, Deus apareceu numa noite nesse homem de Deus. O que estou a vos ensinar agora está no YouTube. Este homem de Deus, Deus lhe visitou, disse, você foi fiel. Eu te dei 100 membros e você foi fiel com eles. Você não perdeu nenhum deles. Você visitou, você orou, você jejuou, você deu o seu melhor. Você não pregou sermões esperando ter 20 mil. Você pregou todos os sermões da sua vida, mesmo tendo 90 pessoas na sala. Você foi fiel. Por ser fiel, eu estou te dando a nação, estou te dando o Brasil. Você vai ter igrejas em tudo que é canto, meus amados. Depois daquela data, houve uma graça de Deus. Eu comprei 3 livros deste homem de Deus. Ele multiplica a igreja nos Estados Unidos que você não tem noção. É como a Ana. Está a esperar a resposta. Parece que Deus não está a ouvir. Catalambando vai começar a partir de agora. Há uma mudança de paradigma sobre as nossas vidas. Me digam um amém bem forte para eu continuar nessa sala. Aleluia. Mudanças de paradigma. Mudanças de paradigma. Temos que viver o potencial de Deus nas nossas vidas. Sim. Temos que viver o potencial de Deus. Às vezes, meus amados, quando eu vejo as revistas de Testemunho de Jeová, quando coloca uma criança a brincar com o leão, essa é a vida que Deus nos deu, que a gente vai viver. Enquanto não chegarmos lá, aqui na terra, vamos confrontar as trevas. Na bruxaria, na tua família, não pode estar confortável. Os bruxos têm que tomar as suas biquatas e ir embora. Estou a te dizer, os bruxos têm que tomar as biquatas e ir embora. A Catalamandô, a luz chegou. E quando a luz chega, meus amados, não precisamos fazer nada. As trevas, ela mesma, vai desaparecer. Num quarto escuro, meus amados, não precisa acender a lâmpada, só fósforo. A luz é tão grande, as trevas é tão densa, mas apenas um fósforozinho, você nota que vai iluminar todas aquelas trevas que pareciam densas. A luz pode ser pequena, mas ela consegue ser notável aonde chega. Meus amados, você precisa desejar da parte de Deus que a tua luz brilhe, mas brilhe mesmo, e brilhe mesmo. A Bíblia está dizendo que a vida do justo é como a luz da aurora. O que acontece? Vai brilhando. Sabe quando começa a amanhecer, você nota no leste, há um sol que vai nascendo e vai fazendo o quê? Vai removendo as trevas. Sabe, há pessoas que quando você acorda às 5 horas, alguém pode estar a 100 metros e você não lhe vê, porque não tem luz. Mas quando começa a amanhecer, aquela luz começa a subir do leste, você nota aos poucos, ele não vai dizer com licença, apareceu, a luz vai dizer assim, chegaste, eu preciso recuar. Está na hora, meus amados, das doenças recuarem, sem nós falarmos absolutamente nada. Está na hora, meus amados, o fracasso recuar, sem nós falarmos absolutamente nada. Está na hora, meus amados, Senhor, a miséria recuar e nós não falarmos absolutamente nada. Quem disse que você tem que morrer na casa de renda? Estamos a recuar essa miséria que você perpetuou nas suas famílias. Não, existe luz pela qual precisamos brilhar, meus amados. Nós somos a igreja relevante dessa zona. Aleluia. Aqui a graça, a luz chega num bairro e a graça de Deus se multiplica. Catalambando, essa é a minha introdução. Você vem amanhã, eu vou te entregar o maná de Deus que ainda temos nessa casa. Aleluia. Alguém pode aplaudir Jesus nessa sala?
Está na hora, meus amados, de vivermos aquilo que Deus desenhou para nossas vidas.